E aí, pessoal da Cultive, todo mundo bem? Vamos falar um pouquinho sobre razões e proporções. Tema muito importante, não só para o seu estudo aí, mas também para os vestibulares. É muito importante você estar discutindo um pouco sobre razões e proporções, entender de fato o que conceitua e como se trabalha. E aí a gente já começa chegando firme aqui perguntando o que é uma razão. Então vamos lá, pessoal, vamos definir aqui primeiro o que é uma razão. Razão define da seguinte maneira: sejam dois números, A e B, onde B obrigatoriamente é diferente de zero, e daí você consegue colocá-los em formato de fração, onde A fica como numerador e B obrigatoriamente como denominador. A ordem que você fala os números importa, né? Se eu chegar para você e falar assim, deixa eu pegar um exemplo clássico aqui. Se eu tenho uma turma, uma sala de aula. Deixa eu pegar o lápis aqui pra gente conversar. Eu tenho uma sala de aula onde eu tenha, sei lá, meninas, 15 meninas e 16 meninos, e eu pergunte assim pra você, eu quero que você diga, né, pra mim a razão que representa o número de meninas pelo número de meninos. Então, se eu falei primeiro meninas, eu coloco o 15 no numerador e o 16 no denominador. Se eu falasse ao contrário agora, eu quero a razão do número de meninos pelo número de meninas. Aí é o contrário. 16, 15. Então a ordem importa. Por exemplo, aquela 2/3 da sua vida você passa em cima de um colchão. É porque você tem uma relação de duas grandezas ali, né, que é o tempo de colchão relacionado ao tempo de vida, onde 2 de 3 você passa em cima. E daí a gente consegue confirmar aquela questão de que a fração ela é uma razão, né? Onde você confronta ali grandezas, onde você confronta informações. Por exemplo, um clássico de você, no caso, notar aqui seria receita. Que lá na receita diz que para cada... deixa eu pensar aqui um clássico, arroz. A cada 2 xícaras de arroz eu preciso de 3 de água. 2/3 é a razão que representa essa parte da receita, né? Que eu preciso colocar no meu bolo, sei lá, a cada 3 xícaras de farinha eu tenho que colocar, sei lá, 5 xícaras de óleo. Bem saudável esse bolo, né? Então você consegue posicionar essas informações dentro de uma razão, né? Então vamos lá. Mais um exemplo aqui, um clássico, é claro, né? Que eu até comentei anteriormente ali alguns números próximos, mas agora de forma mais fechadinha. Ele trouxe que numa sala de aula tem 15 meninas e 23 meninos, e na letra A ele quer a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, se ele fala primeiro meninos para depois falar meninas, meninos fica no numerador, meninas no denominador. Agora, se ele fala ao contrário, meninas primeiro e meninos depois, são 15, 23 avos. Certo? Então a posição ela importa numa razão. Mas por que eu estou aprendendo a razão? Para poder justamente você saber como você vai posicionar as suas grandezas. Ok? Então vamos lá, agora eu convido vocês a cozinhar junto comigo. Um exemplo clássico, já até comentei algo parecidíssimo ali, mas eu vou pegar de fato o que vem da receita, né? Para você fazer o arroz, você precisa de razão. Mas como assim? Vamos lá. Eu digo para vocês o seguinte, que na nossa receita, para cada 2 xícaras de arroz, você deverá colocar na panela 3 xícaras de água. Então essa daqui é a razão que representa
né, o nosso arroz. Ah, mas Cassiano, olha só. Essa receita aqui, ela dá para 3 pessoas. Cara, eu preciso muito fazer para... Deixa eu pensar aqui um número qualquer. Beleza, eu quero muito fazer para 6 pessoas. E aí? Bom, para 6 pessoas, eu vou ter que dobrar a receita, certo? Se eu vou ter que dobrar a receita, então, ao invés de ter 2 xícaras de arroz, eu terei 4. Consequentemente, ao invés de ter 3 xícaras de água, eu terei 6. Então, se eu dobrei a receita, eu dobro cada, né, item da minha receita. Se eu estou falando essencialmente ali de arroz e de água, e eles estão dispostos em um formato de fração, eu posso encontrar a fração equivalente para que, enfim, eu consiga encontrar de fato a quantidade necessária que vai respeitar a minha receita para o que eu quero. Se eu quero dobrar, né, atender o dobro do número de pessoas, basta que eu dobre a receita. Ah, mas Cassiano, eu quero fazer... eu quero triplicar. Eu quero fazer para 3 vezes o que vale. Bom, ou seja, se você quer triplicar, vai para 9 pessoas, já que a receita, no caso a original, ela vale para 3 pessoas. Então basta você triplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então você terá aqui 6 nonos, ou seja, a cada 6 xícaras de arroz, 9 deverão ser de água. E aí você vai conseguir trabalhar qualquer receita. Qualquer receita. Desde que você mantenha esse padrão. E esse ato de manter padrão, de você trabalhar de forma proporcional, é o que a gente, né, acaba fechando ali como o conceito de proporção. Né? Então, proporção é você, de fato, crescer ou decrescer de uma forma onde você mantém um padrão. Pera, eu ouvi isso em algum momento, em alguma outra aula. Sim, você ouviu lá atrás em frações equivalentes. Ou seja, manter, né, trabalhar ali com proporção é de fato você trabalhar de forma, né, equivalente. Complicado? Não, porque você já conhece o conceito. Então, só para trabalhar de uma forma mais lúdica, mais divertida, digamos assim, né? Você tem essa foto aqui de uma praia maravilhosa, onde eu queria estar nesse exato momento, aqui de onde eu sou, no Rio de Janeiro, nesse momento. Estou fazendo aqui mais ou menos 40 graus, apenas. Queria estar numa praia, nessa praia de preferência, muito boa, muito bacana, né? E como é que a gente trabalha a proporção numa figura como essa, numa fotografia como essa? Simples, olha só. Eu vou aumentar essa foto. Se eu aumento essa foto esticando ela, puxando aqui horizontalmente essa foto, ela fica desproporcional, né? Olha só como é que já puxa no automático, desproporcional, ou seja, fora da proporção. Certo? Agora, voltei para essa foto aqui, que é a minha original. E se eu puxar agora para cima, também fica desproporcional. Bom, eu sou da geração dos anos 90, trabalhei muito com aqueles programas de computador, de edição de foto, né? E aí, qual era o macetinho que a gente aprendia? Né? Ali, alguns tinham alguma orientação, outros já pegavam mais no automático. Era que o seguinte, lá na foto original, para você manter a proporção, você deveria não puxar horizontalmente nem verticalmente, mas sim pelas diagonais. E aí você conseguia crescer a sua foto, né? A foto original ali à esquerda, a foto que aumentou proporcionalmente à direita. Então você manteve a proporção e não distorceu absolutamente nada. Então, de forma visual, isso é manter a proporcionalidade. Só que o mesmo acontece dentro das razões. Para que elas cresçam,
elas deverão acontecer de forma proporcional, assim como nós vimos lá na nossa receita do arroz. E aí volto a dizer, fração equivalente nesse caso, ela descaracteriza como matéria e atua como ferramenta para você entender o conceito de proporção. E é isso aí, pessoal. Então vamos dar continuidade na nossa próxima aula, né, ao nosso conteúdo de razões e proporções. Nos vemos então na próxima. Valeu!